Angela Davis e Naomi Klein, Construindo Movimentos, uma conversa em tempos de pandemia. A apresentação. Angela Davis e Naomi Klein, reconhecidas ativistas feministas de esquerda, protagonizaram um importante debate online sobre os rumos da globalização durante e após a pandemia de Covid-19, organizado pela Rising Majority. A ela se juntaram, a partir de diversas localidades nos Estados Unidos e na África do Sul, Cindy Weisner, Grassroots Global Justice, Maurice Mitchell, Working Families Party, e Loan Tran, Southern Vision Alliance. O evento aconteceu no dia 2 de abril de 2020. A troca de ideias foca temas essenciais de como a doença atinge, em especial, os pobres, os negros e as mulheres ao redor do mundo. Isso se dá mesmo no interior de países ricos, a exemplo do que acontece com a população carcerária dos Estados Unidos, largamente atingida pela crise e, na sua maioria, composta por latinos e afrodescendentes. Segundo Tenzue McCaris, Blackbird, mediadora virtual, abre aspas, estamos sob ataque do capitalismo racial, realidade em que o interesse de executivos, corporações, acionistas e alguns ricos vale mais que a vida de bilhões de pessoas e até mesmo que a do próprio planeta. Fecha aspas. O Brasil também ganha destaque entre as participantes. Naomi Klein aponta que, abre aspas, vemos Viktor Orbán na Hungria, Jair Bolsonaro, Benjamin Netanyahu e o próprio Trump. Todos eles fazem manobras autoritárias para garantir mais poder de controle, fecha aspas. E, ao fim, Angela Davis sublinha, abre aspas, estou preocupada com o fato de que, no Brasil, a situação é muito pior que aqui, sem falar nas semelhanças entre os dois presidentes. Mas eu acredito que nós, dos Estados Unidos, podemos encontrar em lugares como o Brasil e a África do Sul vozes que almejam sair criativamente da crise. Fecha aspas. Segundo a página da Rising Majority na internet, a organização surgiu em 2017 como uma coalizão que busca desenvolver uma estratégia coletiva e uma prática compartilhada que envolve trabalho, juventude, abolição, direitos dos imigrantes, mudanças climáticas, feminismo, movimentos anti-guerra, anti-imperialistas e por justiça econômica. Tenzue McCaris acrescenta tratar-se de um coletivo de organizações e movimentos de vários setores, empenhado em construir uma esquerda comprometida com a democracia racial e que, além de anticapitalista, seja antirracista. Tenzue McCaris, acredito que todos concordamos que, agora mais que nunca, é preciso ter uma perspectiva que trate das mudanças estruturais necessárias. Organizamos essa conversa porque nosso povo ao redor do mundo não está apenas sob os ataques causados por esse vírus, pela terrível perda de vidas e pelo adoecimento de entes queridos. Também estamos sob ataque do capitalismo racial, realidade em que o interesse de executivos, corporações, acionistas e alguns ricos vale mais que a vida de bilhões de pessoas e até mesmo que o próprio planeta. Esse momento requer uma perspectiva transformadora. É vital lutar por aquilo de que as pessoas precisam com urgência. Não há dúvida de que se trata de um período desafiador, mas também queremos dizer que, mesmo sendo tempos de grande risco, é possível levantarmos a mais transformadora, poderosa e ousada exigência atual e construir a mais unificada e poderosa esquerda que nosso povo e o planeta tanto merecem. Esta conversa nos permite chegar a uma imagem coletiva sobre o momento em que vivemos, sobre o que é possível prever e sobre o que é exigido de nós como esquerda. Sinto-me muito honrada em mediar e realizar este evento com algumas das mais brilhantes e incríveis pensadoras contemporâneas.
Angela Davis e Naomi Klein. Muita gente conhece essas grandes líderes e o que elas fazem no sentido de construir um poderoso campo de pensamento ao redor dessas exigências. Comecemos com Angela Davis, uma fundamental liderança política e alguém cuja obra impactou vários de nós nos Estados Unidos e no mundo. Também estamos na companhia de Naomi Klein, incrível ativista e escritora, cujo pensamento teve impacto em tantos movimentos pelo mundo. Sei que todos vocês, os que estão em Nova York e os que estão em Joanesburgo, se sentem animados com tão brilhantes companhias e presenças. Ficamos gratos por nos encontrarmos e buscarmos uma conjunção nesse momento. O evento vai começar com algumas questões, um diálogo entre Naomi Klein e Angela Davis. Em seguida, juntam-se os companheiros Maurice Mitchell, da Working Families Party, Cindy Weisner, da Grassroots Global Justice, e Lon Tran, do Southern Vision Collective, todas lideranças do Rising Majority. Assim, será de fato uma discussão coletiva sobre como construir a poderosa ação que o momento exige. Eu gostaria de convidar agora Angela Davis e Naomi Klein para a conversa. Começando com essas primeiras questões. Qual é a sua avaliação sobre essa crise sem precedentes? O que ela nos diz sobre as falhas do capitalismo atual? Quais são as ameaças das soluções provenientes do capitalismo do desastre? Eu gostaria de lhe pedir, Naomi Klein, para iniciar. Naomi Klein. Claro, antes de tudo, eu gostaria de dizer que fico muito feliz de estar com vocês, de conversar com a Angela, que é uma heroína para mim, de me reunir com esse incrível grupo de organizadores e de participar de uma conversa global. Tenho ouvido pessoas de todo o mundo sintonizadas a todo momento, e isso reflete nosso profundo desejo de conexão. Acho que sentimos isso agora, mais que nunca. Talvez porque muitos estejamos privados daquilo que sempre nos foi garantido, a possibilidade de estar na presença de nossos companheiros. Também devemos lembrar que, ao mesmo tempo, muitas pessoas não podem se dar ao luxo da quarentena, seja porque não têm casa para ficar isoladas, seja porque precisam trabalhar fora. Então, acho que a resposta rápida para sua pergunta é: esse capitalismo é o desastre. Sim, tenho escrito sobre o capitalismo do desastre, mas esta é uma crise criada pelo sistema capitalista. A pandemia em si é a expressão da guerra contra a natureza. Doenças migrando de animais selvagens para a esfera humana porque estamos invadindo a natureza, mais e mais. Estamos vendo isso de todas as formas. Nós já sabemos que essa doença prejudica quem está com o sistema imunológico fraco. Já sabemos disso, sabemos o que o vírus faz. No entanto, se olharmos de fora, o que vemos é o sistema econômico. Ele é tão inconsequente que é construído sobre essa disposição de sacrificar vidas em nome do lucro. Sempre foi assim, desde o tráfico de escravos no Atlântico até a crise climática contra a natureza. Esse sistema criou as condições para essa crise se aprofundar. Ele enfraqueceu o nosso sistema imunológico coletivo e, assim, criou condições nas quais esse vírus se espalha desenfreadamente. Esse sistema econômico, que se expressa de tantas formas, quer no sistema de saúde privado lucrativo nos Estados Unidos, quer nos sistemas públicos de saúde da Itália e do Reino Unido, que estão passando necessidade por décadas de regime implacável. Também se expressa pela degradação do trabalho na área da saúde. Se expressa ao falhar no fornecimento de equipamentos de proteção e na degradação do trabalho do tão falado setor de serviços, que também é o trabalho de cuidar. Fica expresso no modo em que as pessoas entregam comida, fazem comida e embalam os pacotes. Os trabalhadores são tratados como se fossem descartáveis.
De toda forma, tudo isso está fazendo com que o vírus se espalhe mais depressa e fora de controle. Somado a isso, temos o capitalismo do desastre, que representa mais do mesmo. Esse oportunismo corporativo que olha para toda essa dor, toda essa necessidade e não se pergunta: como resolver isso? Como vamos salvar essas vidas? E sim, como posso enriquecer ainda mais em benefício dos meus próprios interesses? Isso se expressa agora com a suspensão de regulamentações ambientais na China e nos Estados Unidos em nome de um fortalecimento da economia. Está demonstrado agora com os ataques às regulamentações fiscais. Essa é sua lista de desejos, empurrada com pressa sob o pretexto da crise, de novo e de novo. E também se demonstra nos ataques explícitos à sempre minguante democracia. Vemos Viktor Orbán na Hungria, Jair Bolsonaro, Benjamin Netanyahu e o próprio Trump, todos eles fazendo manobras autoritárias para garantir mais poder de controle. No caso de Orbán e Netanyahu, governam por decretos sem perspectiva de fim. Então, esse é o retrato do que está à frente, acredito. Ou parte disso, uma amostra. Tendue McCarris. Obrigada pela fala, Naomi. Agradeço por levantar quais são as condições que nos levaram a esta crise específica, o impacto que ela tem sobre nós no mundo todo e por apresentar o que estamos enfrentando. Agora gostaria de falar com você, Ângela, e lhe passar a vez para compartilhar sua avaliação do atual momento. Como você vê que está acontecendo? O que está por vir? Angela Davis. Bem, boa tarde. Antes de tudo, deixe-me dizer que sinto-me realmente honrada por conversar com você, Naomi. E obrigada, Tendue, Bárbara, Ransby, Mo Mitchell e todos os outros organizadores do Rising Majority, que promoveram esse incrível encontro. Uma coisa que gostaria de acrescentar para aqueles de nós que se sentem muito sozinhos durante o distanciamento social: devemos nos fortalecer. Todos podemos nos sentir fortalecidos e energizados pela conexão com pessoas de outros cantos do planeta que nesse exato momento passam por situação semelhante. Fico pensando no que se passa na Palestina agora, no que se passa no Kurdistão, especialmente no Kurdistão sírio. Estou preocupada com as populações que se encontram sempre sujeitas a diferentes formas de repressão e que são muito mais vulneráveis durante este período de resposta falha ao coronavírus. Tendue McCarris. Obrigada pelas considerações. Tem um ponto que eu gostaria de aprofundar, Ângela. Você nos ensinou muito ao longo dos anos sobre o complexo industrial prisional e o sistema carcerário. Como podemos entender esse momento por uma ótica abolicionista? Foram chamadas para a liberdade pessoas que estavam em prisões. O que você acha disso e o que significa ser abolicionista enquanto movimento nesses tempos? Angela Davis. Em primeiro lugar, Tendue, obrigada por essa pergunta que destaca o impacto das contradições atuais, o vírus e a tentativa de mitigá-lo por meio de pessoas forçadas a se abrigar em casa. Tem havido tanta preocupação com quem está nos navios de cruzeiro, onde a transmissão rápida é inevitável. Entretanto, devíamos ficar ainda mais preocupados com as pessoas detidas nas penitenciárias, nas instalações específicas para imigrantes. Em primeiro lugar, as pessoas que estão aprisionadas em geral ficam lá durante um curto período, talvez 1 mês, 6 meses. Se estão cumprindo pena, é sempre por 1 ano ou menos. Nas condições atuais, no entanto, uma sentença de 3 meses pode ser equivalente a uma sentença de morte. Aqui na Califórnia, o governador não ordenou novas prisões no sistema estadual, o que é bom. Porém, é possível que, por esse atraso, as prisões do estado fiquem superlotadas. A propósito, esse seria um momento apropriado para fechar Rikers em Nova York.
Eu estou em Oakland, Califórnia, onde moro, e é claro que muitas organizações como Critical Resistance, no New Jail ou All of Us or None, Transgender Gender Variant and Intersex Justice Project exigiram que os detentos fossem soltos. É verdade que milhares de prisioneiros foram soltos, mas isso é apenas uma gota no oceano, se considerarmos que existem 2,3 milhões de pessoas atrás das grades neste país. Estão exigindo a libertação imediata de idosos, mas é importante considerarmos que a prisão acelera o envelhecimento. Quando falamos em idosos nesse caso, falamos de gente com mais de 50 anos de idade. Sei que a maioria das pessoas com 50 anos não se considera velha no mundo livre, mas isso não se aplica para quem está atrás das grades. Estão também pedindo a libertação de todas as crianças em instalações juvenis e de todas as pessoas que aguardam julgamento. Exigem também o fim do chamado policiamento de qualidade de vida, que cria o aprisionamento desnecessário de tantas pessoas. É fundamental a interrupção de todas as operações conduzidas pelo Serviço de Imigração e Controle Alfandegário, ICE na sigla em inglês. Pois, quando falamos sobre o complexo industrial prisional, é muito importante reconhecer que a detenção de imigrantes está, de muitas formas, na vanguarda desse processo. A grande lição disso tudo é que o desencarceramento precisa acontecer. Desencarceramento é uma importante estratégia abolicionista. Isso precisa acontecer não apenas pelo bem daqueles que estão atrás das grades, mas pela saúde de todos. Eu estava lendo o artigo de Mike Davis Jacobin, abre aspas, o coronavírus é um monstro alimentado pelo capitalismo, fecha aspas. Ele argumentou que a atual pandemia reforça que o capitalismo global parece biologicamente insustentável na ausência de uma infraestrutura internacional de saúde pública. Diz ainda que esta infraestrutura não existirá até que os movimentos populares acabem com o poder da grande indústria farmacêutica e da assistência médica privada com fins lucrativos. Sei que Naomi falou sobre isso, e ela é especialista no capitalismo do desastre. Há muitos anos acompanhamos seu trabalho em torno dessa questão, Naomi. Pois é, quando se pensa em abolição, por uma ótica abolicionista, isso exige refletir amplamente e lembrar, por exemplo, que há aqueles que não contam com local para se abrigar. Mesmo que se tenha sucesso nesse esforço de envolver um grande número de pessoas presas no desencarceramento, muitas daquelas que deixam detenções e prisões terão apenas a rua para se abrigar. Esse modelo de quarentena incorpora uma lógica que pressupõe que as pessoas tenham casa e dinheiro para comida, e que contem com os meios para se conectar com os outros. Muitas das pessoas na prisão, daquelas que já foram libertadas, não têm esse luxo. Portanto, devemos discutir a necessidade de moradia e comida acessíveis e gratuitas. Se o Irã libertou 70 mil de 240 mil prisioneiros, o que é aproximadamente 1/3 da população carcerária nacional, os Estados Unidos devem seguir o exemplo, o que significa que as autoridades devem libertar pelo menos 765 mil pessoas nesse momento. Tandy McCarris. Obrigada, Angela. Você fez uma ótima transição, falando sobre as exigências mais urgentes e poderosas necessárias nesse momento, no que diz respeito ao nosso povo, nos Estados Unidos e em todo o mundo. E essa era a transição para a próxima pergunta que eu adoraria que você respondesse, Naomi. Como ter uma ideia do que é possível nessa crise? Acabamos de falar sobre nossa avaliação e o contexto atual, mas o que nos é possível e o que é necessário de nós nesse momento? Naomi Klein. Bem, muito nos é exigido nesse momento,
Especialmente estamos apenas nos primeiros estágios dessa grande crise. Acho que a lição hoje é, uma vez que se reconhece a situação de emergência, muita coisa é possível. Vários de nós aqui nessa chamada, nessa conversa e dos que estão nos ouvindo, passamos a vida tentando convencer todo mundo, os interesses dos poderosos, de que o status quo é uma emergência, quer pelo encarceramento em massa, quer pelos níveis absolutamente insustentáveis de desigualdade e injustiça, quer por nossa guerra contra a natureza. O que é declarado emergência é sinônimo de poder nos Estados Unidos. O que vimos na prática, um número razoável de reações negativas ao alarme nos primeiros dias. Esse é um grande motivo pelo qual os Estados Unidos estavam tão desesperados. Eles não viram como crise, eles não viram como emergência. E muita gente disse em voz alta na Fox News e em outros canais justamente o que pensava, que pessoas idosas e doentes deveriam morrer silenciosamente em nome do mercado de ações. Acho que a única razão pela qual houve mobilização de emergência, mesmo achando inadequado diante da crise, tem muito a ver com a viagem geográfica do vírus, no sentido de ter atingido partes do mundo com um tecido social mais forte antes de atingir os Estados Unidos. E assim tivemos os precedentes na China e no sul da Europa, onde as economias foram fechadas para salvar vidas. Isso forçou a resposta do governo Trump. Honestamente, não sei se teriam feito a mesma coisa se o sul da Europa não tivesse sido atingido primeiro. A crise escancara o sentido de possibilidade, certo? Quando escrevi A Doutrina do Cheque, citei Milton Friedman, que agora é muito citado. Abre aspas. Apenas uma crise presenciada ou percebida produz mudanças reais, fecha aspas. E, quando a crise ocorre, isso depende de quais ideias existem por aí. Essa citação, alguns de vocês já devem ter ouvido dizer isso. A razão pela qual Milton Friedman estava focado em estruturar uma conduta para desastres para o direito para as empresas era ter entendido que, quando o capitalismo produz suas próprias crises e as injustiças do sistema são expostas a todos, assim como aconteceu durante a Grande Depressão, isso cria uma grande oportunidade para a esquerda. Milton Friedman escreveu em uma carta nos anos 1970 a Augusto Pinochet. Abre aspas, acredito que tudo deu errado no seu país, assim como no meu, nos anos 1930, quando as pessoas tiveram a ideia de fazer coisas boas com o dinheiro das outras. Fecha aspas. Em outras palavras, toda essa estratégia que está sendo implantada de agir rapidamente diante da crise e fazer avançar as exigências é porque eles têm medo de impormos nossas exigências. Eles têm medo de exigirmos exatamente o que Angela disse, as prisões vazias, moradia para todos. Se preocupam que a gente fale assim, abre aspas. Espera um minuto, vocês têm 6 trilhões de dólares guardados? Poderíamos começar um belo novo acordo verde com isso, fecha aspas. Quer dizer, se você pode pagar as pessoas para ficarem em casa, pode pagar as pessoas para se afastarem do setor de combustíveis fósseis, não é? Se as empresas estão pedindo socorro, as atividades mais poluentes do planeta, as companhias de petróleo, companhias de gás, companhias aéreas, empresas de automóveis, empresas de navios de cruzeiro, isso tudo nos permite assumir a propriedade desses setores e podemos liquidá-los, já que estão em guerra com a vida na Terra e podemos cuidar de seus trabalhadores. Portanto, cito meus colegas da organização DELIP, fundada com minha participação, abre aspas, nosso trabalho é abrir a porta da transformação radical ao máximo e pelo maior tempo possível, fecha aspas. E acho que você sabe do trabalho que vem realizando, Tangerine, também no movimento pelas vidas negras todos esses anos.
Estamos em uma posição melhor nessa crise que na última vez em que a economia global entrou em colapso, em 2008, quando era muito claro que éramos forçados a pagar pela crise dos banqueiros. Ocupamos praças e dissemos não. E sei que há pessoas ouvindo isso do sul da Europa que fizeram parte do movimento de ocupação das praças e tomaram a frente formando o Podemos. No entanto, naquela época, não apresentamos alternativas de transformação radical com coragem suficiente, com a força necessária, que é o que precisamos fazer agora. Sinto-me muito inspirada por pessoas que trabalham em empresas como Amazon, Whole Foods, Instacart, por enfermeiras e enfermeiros, por toda a classe trabalhadora que se encontra na linha de frente, que agora compreende quanto suas funções são essenciais, apesar de terem seu trabalho tão precarizado e apesar de às vezes precisarem usar até saco de lixo como proteção. É assim que o capitalismo vê essas pessoas, literalmente como lixo, abre aspas. Opa, mantenha o mundo girando, fecha aspas. A energia de que precisamos para estruturar o movimento é do mesmo tipo da força desses trabalhadores. Teremos de exercer nosso direito de parar, de recusar esses trabalhos e, principalmente, precisamos apoiar esses profissionais de todas as formas possíveis. Desculpe, estou me exaltando, mas precisamos chutar a porta e mantê-la aberta. Tandy McHarris. Que fala inspiradora! Eu sei disso que você está nos dizendo, que precisamos ousar, ter confiança e impor as exigências mais radicais e transformadoras, mas devemos também expandir o domínio do que é possível em nossa imaginação, porque estamos aprendendo que o que antes pensávamos que talvez não fosse alcançável, agora é claramente uma possibilidade. Então, como prosseguir com as exigências mais profundas que realmente ampliem essa poderosa imaginação radical, essa percepção de que é possível no momento? Naomi Klein. Se eu puder acrescentar algo, é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo porque ainda não vimos as piores medidas. Angela mencionou Gaza. Sabemos que o povo de Gaza nos diz há anos que eles são como um laboratório para o resto do mundo. Os primeiros casos do novo coronavírus foram diagnosticados na favela de Mumbai hoje. Isso é muito preocupante porque o que Angela está dizendo é real. Existe a impossibilidade de pessoas se protegerem por não terem local de abrigo. E o que o sistema carcerário faz em resposta a isso? O que Modi faz, o que Duterte faz, o que Bolsonaro faz, cercam e fecham a favela, a transformam em Gaza. Então, a não ser que a gente esteja aqui dizendo não, dizendo que todos têm direito a uma casa e que há muitos hotéis vagos por aí, seremos testemunhas de coisas muito piores. Tandy McHarris. Sim, é por isso que agora temos também que focar o que é exigido de nós. Ângela, gostaria de passar a palavra para você antes de abrirmos para os outros companheiros do debate. Se puder compartilhar o que acha que nos é exigido neste momento, o que tem sido feito e o que é claramente uma possibilidade, assim podemos entender e informar o nível de ação e movimento que vamos organizar. Então eu a convido a compartilhar alguns de seus pensamentos. Angela Davis. Bem, concordo plenamente com Naomi. Devemos pensar nas semelhanças entre a década de 1930 e o presente. Acho que muitas pessoas reconhecem como o capitalismo está despreparado para suprir de fato as necessidades das pessoas e dos seres do planeta. A razão pela qual existe uma crise de saúde é justamente o processo de privatização iniciado na década de 1980, época em que surgiu o complexo industrial prisional. Os hospitais agora funcionam sob os mandamentos do lucro, do capital, e leitos extras vazios não são lucrativos. Estoques de equipamentos, de ventiladores a máscaras, não são compatíveis com a produção just in time.
Portanto, o capitalismo global é de fato responsável pela incapacidade de lidar com essa pandemia e também é responsável pelo grande número de pessoas presas em centros de detenção e pelo alto preço dos cuidados de saúde, moradia e educação. Acredito que as pessoas tenham capacidade de perceber que as coisas não precisavam ser assim, que a saúde não deveria ser tratada como mercadoria, que as pessoas não precisavam ser presas simplesmente porque não há um lugar para elas na economia atual. Também quero pontuar que essa crise está revelando a natureza do capitalismo racial, desde o racismo direcionado aos asiáticos americanos, seguindo a liderança de, como é mesmo o nome dele, o atual ocupante da Casa Branca? Que falha até em fornecer kits de teste para hospitais, clínicas e bairros negros, podemos ver os americanos asiáticos sendo insultados e atacados fisicamente em lugares como o Meharry Medical College, em Nashville, Tennessee, que é indicado para testes. Houve grandes atrasos porque não receberam os materiais. Penso que estamos reconhecendo a situação e que temos a capacidade de nos organizarmos contra o racismo estrutural que dirige nossas instituições, o racismo do cotidiano. Acredito que temos a capacidade de criar organizações feministas e que a gente pode chamar de abolicionistas as organizações feministas, porque todas essas questões são feministas. O racismo é uma questão feminista, a falta de moradia é uma questão feminista, a abolição das prisões é uma questão feminista. Devemos levar em consideração também o fato de que muitas pessoas no centro desta crise, na linha de frente, são mulheres. Mulheres de todas as origens raciais e étnicas, mulheres pobres, mulheres trans, especialmente nos países do sul do mundo. Portanto, acho que devemos aproveitar para construir um tipo de organização que aprimore a noção de solidariedade internacional. Isso talvez tenha capacidade de nos tirar dessa ilusão autocentrada nos Estados Unidos da América e reconhecer que podemos impulsionar lideranças que estão se organizando em outras partes do mundo, trabalhadoras domésticas em todo o mundo que estão perdendo o emprego por causa do isolamento social, daqueles que cuidam de pessoas no setor privado de enfermagem com fins lucrativos, no ramo das casas de repouso, como o que sofreu o surto em Washington. Quero dizer também uma coisa sobre violência de gênero e abuso de crianças. Parece que toda a noção de ficar em casa é apoiada na ideia de que podemos recuar para esse ambiente acolhedor, esse refúgio. Mas muitos estão sendo forçados a permanecer 24 horas por dia com seus agressores, impossibilitando de estar em contato com quem tem sido sua rede de apoio, crianças e mulheres vítimas de abusos. Acho que isso não é algo para usar na oportunidade de criar o tipo de organização que dará nosso senso de pertencimento ao mundo e aumentará nossas noções de possibilidades de ir além do capitalismo. Tandy McCarris. Muito obrigada pela fala, Ângela. É essencial não nos ausentarmos para com as pessoas mais vulneráveis, principalmente nesse momento. Seja a classe trabalhadora na linha de frente, sejam crianças e mulheres sobreviventes de violência doméstica e agressão sexual nas próprias casas. Nesse momento, é necessário estarmos atentos a todas as pessoas e às dificuldades que enfrentam nesse momento. Como as estamos apoiando? Abrimos agora o debate a alguns dos outros participantes e gostaria de agradecer vocês duas por compartilharem avaliações da situação atual, obviamente do coronavírus, mas também por falarem sobre o capitalismo racial e como ele nos trouxe até aqui, por nos mostrarem quais são as possibilidades e as oportunidades a que nossos movimentos devem atentar-se não somente para atender às demandas do momento, mas para nos prepararmos para o que está por vir. Obrigada por isso. Eu realmente vejo como um chamado para agirmos, um chamado sobre o que é exigido nesse momento. O livro continua, mas paramos por aqui. Até a próxima!